Nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, só que hoje nós vamos falar de Boaz. Hoje vai ser, semana passada eu falei que as moças estavam observando algumas características. Tem os lugares aqui na frente, tá? Então, para os rapazes estarem observando algumas coisas na moça, para escolher uma pessoa que você vai se relacionar, que você vai possivelmente casar. Hoje nós vamos falar para as moças olharem para algumas questões dos rapazes, não é? Então nós vamos usar a vida de Boaz. Semana passada nós usamos a vida de Ruth, hoje de Boaz. Só recapitulando algumas coisas que nós falamos aqui sobre a vida de Ruth. Então, primeiro eu falei que a moça precisa ser uma mulher fiel, não é? Todo mundo gosta de fidelidade. Segundo foi que seja uma mulher trabalhadeira. Outra, uma mulher ensinável. Outra, uma mulher que dá testemunho. Outro ponto, uma mulher que se cuida. E o último, uma mulher de caráter. Então são coisas que devem ser observadas. E essa semana eu estava conversando com um rapaz e ele falou uma coisa que acontece muito na vida, principalmente quando nós somos novos, né? Já passei um pouco da idade aí de ser garoto, já bem falo que eu sou um garotério, né? Garoto misturado com velho. Mas ele falou que ele levou uma vez, ele estava envolvido emocionalmente com uma moça e levou para a casa dele para o pai dele conhecê-la. Ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, gostaria de me casar com essa moça. O pai olhou nos olhos dele e falou bem assim: meu filho, quem vai casar com ela é você. E depois explicou para ele que tinha algumas coisas que ele tinha que observar na moça, que seria uma moça que daria, a probabilidade de acerto seria grande. Só que antes ele não estava vendo, porque ele estava envolvido muito emocionalmente. E quando você está envolvido muito emocionalmente, você fica vê as coisas meio que turva, ou acha que não tem problema, ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, e deixa passar. Mas só que o bonitinho é bonitinha, com o passar do tempo vai se passando. E o que vão ficar realmente são alguns princípios que vão levar seu casamento a perdurar por muito tempo. E depois que ele ouviu isso do pai dele, e o pai dele não era crente, mas depois que ele ouviu isso do pai dele, ele começou a analisar aquela moça não sentimentalmente, mas com aquela ótica daqueles princípios que o pai dele passou que deveria ter numa moça. E automaticamente ele terminou o relacionamento. Se fosse só sentimentalmente, talvez seria casado e hoje estaria arrependido. Então, o que nós estamos falando aqui não é excluindo o sentimento, porque sentimento Deus colocou na gente, mas nós temos que observar algumas coisas, porque os sentimentos eles vão e voltam, mas nós temos que observar algumas coisas para nós fazermos uma boa escolha. E mesmo você fazendo uma boa escolha, certas coisas não garantem que vai dar certo. Sabe por quê? Porque são duas pessoas que têm um livre-arbítrio. Você escolhe uma coisa, outra pessoa escolhe a outra, e aí? Acabou. Então, é uma decisão muito importante. E eu torno a falar, principalmente para quem estuda aqui, está vendo, está ouvindo, está aprendendo, não se iluda com muitas coisas. Preste atenção. Não vá descartando também, porque nós ensinamos muito essa coisa de amor, essa decisão e tudo, e muitas pessoas eu sei que não concordam a princípio.
Mas com o passar do tempo, principalmente dentro do casamento, você vai ver que isso é uma verdade muito grande. Que tem vezes você não quer fazer as coisas, mas você tem que fazer. Você não falou que ia fazer? Você não falou que ia ser fiel? Você não falou que ia estar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza? Tem situações que apertam, mas você falou. Então, firme com a tua palavra. Então nós vamos ver na vida desse homem, Boaz, um homem de Deus, por tudo aquilo que nós vamos olhar aqui, ok? E acontece algumas coisas no seminário, principalmente. A igreja, não me entenda mal, né? De às vezes eu estou falando mais para os seminários, porque nós convivemos mais, nesse sentido aqui, nós convivemos mais com eles. Talvez vocês venham para a igreja, né? Mas você está na sua casa, nós não temos acesso à sua vida, às vezes, onde você trabalha, na escola. Mas pega essas coisas aqui e comece a observar. Talvez não dá para observar todos porque não está tão próximo, mas faz suas anotações aí. O que acontece às vezes no seminário? A moça chega no primeiro ano. Para quem não sabe, aqui no primeiro ano tem uma regra que o rapaz e a moça não podem namorar. Não podem namorar, não podem mandar bilhete escondido, não pode marcar encontros casuais, não pode simular uma coincidência, não pode, porque sábado passado eu falei dessa questão aqui, a carência. Então algumas moças chegam no primeiro ano, sabe, aí chega aqui, toma um susto, talvez não era assim, alguns rapazes também, então começam a viver dentro desse esquema, dentro desse sistema, desse padrão que o seminário tem para um relacionamento. Aí passa o segundo ano, nada também, não apareceu ninguém, ou talvez colocou um padrão muito alto que foi inatingível para alguns rapazes pobres mortais, não é? Então, não dá. Daqui a pouco chega o terceiro ano. Então, são 3 fases. E começa a moça assim. Primeiro, né, só os escolhidos, né? Só os eleitos. Fulano e tal, não, Beltrano, não, ele tem isso, aquilo, outro. Aí passa o segundo ano, trago cegos, coxo, paralítico, né? Vai trazendo, mas aí não parece. Quando chega no terceiro ano, está acabando a última fase, a Fábio assim, o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas não deve ser assim, né? Casamento é coisa muito séria, para às vezes fazer uma escolha baseada em tempo, baseada em emoções. Então, esse homem, Boaz, está todo mundo aí aberto no livro de Ruth? Então, esse homem, Boaz, ele era um homem sensato. Moças, observe isso nos rapazes. Um homem sensato, um homem informado. No capítulo 2, versículo 5, diz assim: depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Então, Boaz, ele procurou saber quem era aquela moça. De quem é essa moça? Naquele tempo, as moças, elas pertenciam aos seus pais. Talvez seu pai não tivesse ali na casa mais, fosse ausente ou falecido, o irmão mais velho era o responsável por ela, ou talvez ela era uma escrava. Mas Boaz perguntou: de quem é ela? Porque ele queria saber informação a respeito dela, ele queria estar informado sobre Ruth. Ele queria assim pegar qualquer uma, né? Mas ele era um homem que ficava ligado, antenado nas coisas. Chegou lá, Ruth começou a aparecer lá, e nele, de quem é essa moça? Então um homem que ele buscava
ter fatos, ele buscava analisar as coisas. Ele não era nenhum viajandão, né? Que eu lembro que quando eu estava no seminário, chegou um rapaz aí, todo seminário é igual. Chega um de um jeito, chega outro de um jeito, vai um de um jeito, vai outro de outro, um fica o curso todo, outro não fica, um vai embora, outro vai, outro volta, e assim. E quando chegou um rapaz lá, o cara chegou todo animado, falando. Eu falei assim, rapaz, quem é esse aí que chegou? Né? Quando ele foi se apresentar no primeiro, eu precisava ver como que ele se apresentou. Meu nome é tal, vem da igreja tal, estou aqui, Fábio era fichinha perto dele, né? Aí uma moça chegou e falou assim, de onde ele é? Quem é? Eu disse, rapaz, não conheço não. Aí foi passando o tempo, aquele negócio dele foi acabando, aquela emoção dele foi acabando, o trabalho foi chegando, as provas foram acontecendo e tudo. E nós começamos a observar ele. Eu cheguei um dia e perguntei para ele, eu falei assim, até esqueci o nome dele, vamos dizer que o nome dele seja João. Eu disse, João, e aquela animação toda, aquele fogo todo? Ele falou bem assim, sabe o que é, João? Quando eu cheguei aqui achei que era uma coisa, agora eu estou vendo que é outra. E procurei me informar de algumas coisas. O negócio é sério. Você é? Você é? Aí começa a chegar as pessoas, né? Para dar testemunho, fazer conferência. E você começa a analisar onde é que você está. E às vezes alguns alunos aqui chegam assim, alguns rapazes chegam assim, voando, não sabe nem como pousar aqui, né? Como cair aqui. Mas depois você vai vendo pela atitude, pelo andar da vida dele, pelo direcionar, pela caminhada dele, pelas aulas, pelas perguntas que ele faz, que ele é um rapaz que procura estar informado, um rapaz sensato. Não é às vezes mais aquele viajandão que chegou aqui, né, que não sabia nada. Porque como eu falei, uma pessoa chega de um jeito, outra pessoa chega de outro. Então, observa isso. E uma coisa excelente é essa regra. Ainda bem, graças a Deus, que eu sou casado. E você não poder namorar com o primeiro ano. Né? Porque dá para você perceber isso. Se, quando nós falamos que ninguém casa enganado, muito menos aqui. Porque você está vendo. Não precisa ser um intelectual, não precisa ser um Einstein, não é? Não precisa. Se for um pensador, se for um teólogo, né? Se for um pastor, assim, um cara que você vê que tem futuro, excelente, melhor. Mas precisa ser uma pessoa esforçada, uma pessoa que busca estar informado. E nada melhor do que leitura para você ficar informado. Vocês, semana passada, eu acho que essa semana vai dar uma capela e falou a questão de livros, né? Ele não gostava de livro, não gostava de ler, mas porque não tinha conhecimento. Hoje sabe que livro é imprescindível para a vida dele. Quem conheceu aqui César Tora, ele fala isso, que quando ele começou a fazer o pastor falou assim, eu vou te dar um curso de noivo. Ele foi novo convertido, quando chegou lá, pastor, leia esse livro. Quando ele pegou o livro, nunca tinha um livro, pegou aquele livro dessa grossura assim, e falou assim, não volto mais aqui. Ele falou que ele tinha pesadelo com o livro. Ficou acho que um mês, deu 10 páginas. Voltou lá, o pastor, tá onde? Página 10, não entendi nada. O pastor misericórdia. Mas ele foi vendo o valor, foi se informando, foi buscando aprender. E eu vou falar uma coisa. Esse livro que o pastor dá aula, 7 Leis do Aprendizado, excelente livro. Um livro muito bom. E inclusive eu já fiz mudança na minha vida por causa desse livro, ensinando e tudo. Mas até hoje, nitidamente, claramente, eu nunca vi um livro fazer tanta diferença na vida de uma pessoa igual fez na vida do Tora. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava assim, porque 7 Leis disse isso. Porque a lei da retenção fala isso. Porque a lei da expectativa diz isso. E a vida dele começou a mudar baseado naquele livro. E quem conheceu César Tora há 15 anos atrás,
sabia quem ele era. Vai ver hoje onde é que ele está. Agora está até internet, mensagem. Então, está ali envolvido com a coisa. Está evoluindo. Mas ele não era assim. O que aconteceu? Aprendeu que ler é bom e se dedicou. Esse livro que Jó pegou e fez aí uma promoção do Ben Carson. Grande visão. A grande visão da sua. Grande visão. Grande visão. Então, semi-analfabeto, tido como burro da sala de aula, começou a ler, viu que o livro iria ensinar melhor do que ele estava ouvindo. Então ele começou a ler. Hoje é um dos maiores neurocirurgiões do mundo, por causa da leitura. Então, moças, olha, é uma característica. Você pode às vezes agora achar que não é nada, mas começa a se relacionar com um rapaz assim: quantos livros você leu? 2 livros? Estou dizendo sempre, estou dizendo a vida dele toda. Levanta a orelha, porque não é um rapaz que gosta, não tem interesse muito pelo conhecimento. Se vai estar no ministério e não tem interesse pelo conhecimento, vai passar o quê para a sua igreja? E às vezes você vai, não, mas ele é bonitinho, né? É engraçadinho, é charmoso, né? Sabe falar. Eu conheço um rapaz, sem brincadeira, se ele estivesse aqui, ele ia se destacar. Também que ele está aqui, eu vou falar um pouco das características dele, né? Ele deve ter assim, mais ou menos 1,80 m, um corpo perfeito. Estou falando de Giovanni Cruz, não, Juliano, né? Um corpo perfeito assim, né? Todo sarado, cabelo meio castanho, olho verde, né? Vou orar para a gente sentar, né? Olho verde, bonito rapaz. Ele tem um esporte que ele gosta muito. Mas um dia ele pegou e viajou para uma competição em São Paulo. Aí ficou na casa de um rapaz lá, que o rapaz era um empresário. Aí o rapaz começou a perguntar para ele. Na época, o governador de São Paulo era Paulo Maluf. Aí o cara chegou assim e falou para ele assim: você viu o que está acontecendo aí, né? No governo de São Paulo, acusando Paulo Maluf disso, aquilo, outro. Aí ele falou bem assim: quem? Assim, Paulo Maluf. Quem? Paulo Maluf. Paulo Maluf? E se você não conhece Paulo Maluf, não? Ele falou bem assim: não. Mora na mesma região no Sudeste. Paulo Maluf é um dos caras que às vezes tem aí que está mais em evidência aí. Se você tem, nessa época, se você abrisse um jornal, se você abrisse uma revista, se você ligasse numa rádio, você ia ouvir falar do nome dele, Paulo Maluf, governador de São Paulo. E esse rapaz morando aqui no nosso país, não sabia quem era Paulo Maluf. Sabe o que o cara falou? Rapaz, você está atrasado, acho que é mais de 1000 anos. Você tem que ler, rapaz. Aonde é que você está? Desinformado. Eu vou falar assim de menina atrás dele, só por causa da aparência. Cuidado, a aparência engana. Outra coisa, Boaz, ele era um homem gentil. Quem não gosta, né? Qual moço não gosta de uma gentileza, né? Capítulo 2, versículo 8 diz assim: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá escolher outro campo, nem tampouco nesse daqui. Passe, porém, ficarás com as minhas servas. Filha minha. Era uma palavra gentia, de gentileza naquela época. Filha minha. Era um tratamento assim de carinho. E ele era o pretendente dela. Se tratava assim antes, com certeza no casamento ia ser melhor, não é? Nem sempre é assim. Às vezes, um rapaz, para conquistar uma moça, o cara usa cada palavreado, não é? Fala cada coisa. Meu sogro chama, ele fala baba de quiabo.
né? Cuidado, aquilo tem uma baba de quiabo, mas às vezes usa aquelas palavras, né? É delicado, e delicadeza não tem nada a ver com frescura não, tá? Que tem muito homem assim, não é delicadeza, bicho zarro, né? Delicadeza. Não, aí fala assim, não vou dar mole pra mulher. Vai dar mole pra mulher, rapaz, depois que você casa, você vai ver o que é a mulher. Então, mas muita gente quer manter a postura de machão, disso tudo. Não, eu sou durão, eu sou radical, comigo é assim. Aí tá sozinho aí, no tempão. Comigo é assim. Mas aí você usa de gentileza. Mas observe se a gentileza dele é só com você. Olha como é que ele trata as outras pessoas. Porque ser gentil com quem você está interessado, tem um interesse aí por trás disso, né? Mas de repente o cara com a moça, ele é uma seda. Com os outros, cavalo, né? Um cacto, ninguém pode chegar perto. Então observe isso, se ele é uma pessoa que sabe tratar as outras pessoas, que não é cheio de frescura, que não é cheio de não me toque. Por quê? Porque tem gente que tem cada mania boba, vive de cada jeito, não é assim, cheio de complexo. Acha que de repente, se você tratar uma pessoa bem, você está sendo menos homem. E vou te falar, qual é a mulher que não gosta de ser bem tratada? Qual a mulher que não gosta de receber um carinho? Mas moças, preste atenção, tenta ver a motivação da coisa. Porque às vezes você está lidando com um cara que nunca foi assim. De repente ele muda. Se eu fosse mulher, eu ficaria, epa, tem coisa aí. Mas rapazes, tem que ser gentis, não é? Tem 4 lugares na mesa. Você chega para sentar. Eu não estou falando isso aqui que eu nunca vi, também nunca fiquei observando não, mas seria bom observar, né? Às vezes tem moça aqui no refeitório rodando com um prato na mão, um monte de homem sentado na mesa, ninguém levanta. Tem gente, tem menino balançando a cabeça aqui, ó, né? Mas quando demonstra interesse, se eu pudesse, eu trazia um travesseiro para você sentar em cima, né? Observa essas coisas. Mais uma vez, ninguém entra num relacionamento enganado. Todo mundo sabe. Pode ser que você esteja sendo levado por outra coisa, menos os princípios. Boaz também era um homem generoso. 2,14 diz assim: a hora de comer, Boaz lhe disse: achegue-te para aqui e come do pão, e molha do vinho o teu bocado. E ela lhe deu grãos tostados, ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Nós falamos um pouquinho aqui do contexto da época, né? Era muita fome de onde ela estava vindo. Tinha um pouquinho lá, Boaz era um cara abastado. Mas quando ele viu Ruth, ele pegou e não, tá aqui, eu vou te dar. Pode comer aqui, eu vou saciar a sua necessidade. Ele foi um homem generoso. E isso provavelmente, a situação que o Ruth estava também, né? Mas, um homem generoso. Mas às vezes nós pensamos só nessa questão de generosidade, de você pegar e ficar dando presentinho, né? Mas generosidade não é só isso não. Não é só você dar as coisas para outras pessoas. É você saber compartilhar. Talvez não só o financeiro, mas em todas as áreas que você pode fazer alguma coisa para uma pessoa, você fazer. Tem pessoas que não são assim, não é? Nunca foram assim em casa, nunca foram assim na igreja, e provavelmente não vai ser assim no casamento. Vai ser uma pessoa avarenta, uma pessoa que faz questão das coisas. Aquele homem que de repente
casou, pega o dinheiro, bota ali, ai da mulher se botar a mão, né? Não tem aquela liberdade de usar o que for necessário. Então, não é uma pessoa generosa, uma pessoa avarenta. Pessoa avarenta é uma coisa terrível. Eu conheço várias pessoas que o problema dela não é simplesmente ter o dinheiro, mas o problema delas é olhar aí no banco e saber que lá tem um dinheiro. Mas às vezes, para ter aquele dinheiro lá, deixa de gozar alguns prazeres que aquele dinheiro pode oferecer. Por quê? Porque de avareza, por causa do papel. Tem prazer ir lá no banco, passar o cartão, tem dinheiro. Mas sai na rua, come um pastel, não toma uma Coca-Cola, porque vai gastar o dinheiro. Você pode achar que isso é exagero, mas eu já vi muita gente no casamento assim. Muitos. E quando estava namorando, já dá para observar que a pessoa, que o rapaz era avarento. Faz questão de poucas coisas, sabe? Às vezes não aceita renunciar a uma coisa, não aceita perder. Não, tudo meu, tem que ser meu. Observe isso, você. Talvez no contexto que nós estamos seja mais fácil. O outro lado também é ruim, sabe? Aquele que gasta com tudo, aquele que não pode botar o dinheiro na mão, que não tem prioridades, né? Às vezes tem aí promoção de livro e o cara chega na hora não tem dinheiro para comprar livro, mas vive aí fazendo lanche, de olho que ele gasta em lanche, dá para comprar um livro. Eu estou querendo dizer que você não deve lanchar, que você não deve tomar um refrigerante, que você não deve comprar um bolo, fazer um churrasco. Mas eu estou dizendo para você ter prioridade com o seu dinheiro. Esses dias eu estava vendendo algumas coisas, eu cheguei para uma pessoa e falei assim: rapaz, tem uma coisa lá em casa que é a sua cara. Vamos lá, para você dar uma olhadinha, para você comprar. E eu não vendi. Mas eu não fiquei frustrado porque eu não vendi. Eu fiquei animado, sabe por quê? O rapaz casou agora, pouco tempo. E falou assim: pastor, eu fiz um orçamento. E esse mês, nem o próximo mês, dá para me comprar. Então, não vou fazer. Sabe o que isso traz para a mulher? Segurança. Então, observa essas coisas. Isso é fácil de você ver. Não precisa você ficar bisbilhotando, não. É só no dia a dia. Você vai olhando como é que a pessoa se comporta, não é? Pessoas que às vezes vendem suas coisas que custou às vezes um preço absurdo, mas vende barato para às vezes saciar uma necessidade ali que não tem nada a ver. Hoje em dia tem uma moda que é você equipar carro, não é? Já não basta você pegar e ter um carro normal. Começa aí tendo gasto. É carro, mas daqui a pouco é som, daqui a pouco é roda, daqui a pouco é alarme, daqui a pouco tem que botar um DVD dentro do carro, e isso vai. E eu conheço pessoas que têm um carro, mas parece uma nave espacial. Mas às vezes você olha para a mulher, para os filhos, para casa, parece um lixo. Ele investe naquilo que ele acha importante para ele, não naquilo que ele acha que é importante para a família. Muitas coisas, quando você está para observar uma pessoa, quando você está se relacionando com ela, você não está namorando, não dá para ver. Mas muitas coisas dá para ver. Às vezes as pessoas camuflam as coisas, camuflam bem, não é? Mas num ponto ou outro você fica um pé atrás. Agora, eu falando dessas coisas aqui, às vezes acontece, como eu falei no início, a moça ou o rapaz traça um padrão tão alto que é quase inatingível, né? Não, eu olhei lá, o pastor falou 7 pontos a respeito de um rapaz, fulano tem 6, quebrou 1. Não
mudar não. Será que em alguma coisa não pode mudar? Será que você também é aquela assim, a perfeita? Não é? Será que ninguém erra? Eu não estou querendo colocar aqui assim uma coisa simples, agora no caso, né? Ou agora não namoro com ninguém, ou para mim não dá. Não. E o que eu estou querendo aqui deixar claro para você observar, porque é uma coisa muito importante. Se você casa, é para a vida toda. Então é levar a sua vida baseado em sentimentos? Não, tem que ser baseado em princípios. E era o que esse homem tinha. Outra coisa, um homem respeitador. Capítulo 3, versículo 8 e 9. Depois 13 e 14. Capítulo 3, versículo 8 e 9 diz assim: Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Versículo 13 e 14. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher a ele. Pois aqui teve uma ótima oportunidade para ter uma relação sexual com Ruth. Praticamente ela já estava na mão dele, devido a tudo isso que nós já falamos. Ruth estava vendo isso. A situação dela não era boa financeiramente, viúva, não tinha marido, a sogra também não tinha marido, passando necessidade, trabalhando duro. Conheceu esse homem, se deitou perto dele. A Bíblia diz que ele não conheceu ela, não tocou nela, não se aproveitou da situação. Isso deve ter mexido muito com ela. Imagina você, se coloca numa situação dessa. De repente você vai me entregar para ele, porque daqui pelo menos ele vai me alimentar. Mas ele disse: Não, fica aí. E eu vou perguntar para o teu resgatador, porque tinha um homem antes dele que poderia resgatá-la, que era o parente mais chegado dele, porque tinha uma lei em Israel, que quando um homem morria, o outro da família, o mais próximo, tinha que pegar aquela viúva e casar com ela, ter um filho com ela e botar o nome do marido do filho dela. O levirato chamava essa lei. Então tinha um primeiro que Boaz, mas ele disse: Eu não vou tocar nela, porque tem que ser ele primeiro, eu vou esperar. E mesmo ele estando interessado nela, ele não fez isso. Então, um homem de respeito, um homem de caráter, um homem que não quebra regras. Nós temos regras aqui dentro. Se algum rapaz quer quebrar alguma regra para se aproximar de você, abra o seu olho. Porque se está quebrando uma regra aqui, que sabe que não deve fazer, todo mundo às vezes de olho, né? E ele faz, o que vai impedir essa pessoa mais tarde, quando estiver sozinho, tiver a oportunidade de quebrar uma regra dentro do casamento? Aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Nós prezamos para essa área aqui dentro. Não se tocar. Mas eu já soube, não esse ano, nem no ano passado, mas alguns anos atrás, que alguns rapazes: Não, isso aí é uma ideia que eles têm, não é? E foi indo na moça e beijou a moça. Sabe-se lá mais o que? Marcou encontro fora. Sinceramente,
Aquela moça foi uma moça burra, boba, porque ela estava convencida que não deveria ser assim. Porque às vezes é uma coisinha, só pegar na mão, mas não pode. É a mesma coisa que fornicar. Qual a diferença? A consequência? Mas não deve. E se esse rapaz está quebrando uma regra para ter uma moça ao seu lado, moça, abre o teu olho. Você está quebrando agora, o que impede ele quebrar depois? Boaz não era assim. Respeitador. Teve oportunidade e não fez. Outra característica, era um homem de princípios. O versículo 3 diz assim, no capítulo 3: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite aqui até amanhã. Como eu falei da lei passada, no ponto passado, levirado, tinha outro antes dele, legalmente tinha outro antes dele, e ele foi lá e fez a proposta para ele. Eu falei assim, não quero não, porque se eu pegar a Ruth, eu vou ter que dividir a minha herança da minha família com ela também, com Noemi, então eu não quero. Assim, então tá. Mas enquanto ele não obteve a resposta, ele não fez nada. Um homem que tinha princípios. E talvez dentre todas essas coisas aqui, seja uma das coisas mais importantes. Uma pessoa que tenha princípio. Princípio de fidelidade, princípio de trabalho, princípio de respeito, princípio de fé, princípio de liderança, princípio de submissão. Princípios. Sabe o que é princípio? Princípios são regras estabelecidas para guiar a nossa vontade. Você sabe por que muitas vezes nós queremos fazer coisas, mas por causa do princípio nós não podemos fazer, porque tem algo maior do que a nossa vontade. Isso são princípios. Então, quando você está se relacionando com o rapaz, procura observar os princípios dele. Se quando você tiver a oportunidade de ver se relacionando, pergunta como que é a tua família, como que é o princípio ali na tua casa, o relacionamento do seu pai com sua mãe. Qual é o seu princípio? O que você pensa em relação às leis morais? Essa coisa de estarmos juntos ou não, nos tocar ou não, é por causa de regra ou é por causa de um princípio? Porque tirou a regra, acontece um monte de coisa. Mas se é um princípio, mesmo você estando só, você não quebra. Não é verdade? Quando é um princípio, tem princípio. Fulano de tal mente, não, ele não mente porque ele tem princípio. Fulano de tal rouba, não, ele não rouba porque ele tem princípio. Então, princípio, pessoa de princípio, pessoa de caráter. Também era um homem que tinha alvos, é um homem determinado. 3:18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão essas coisas, porque aquele homem não descerá enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Não descansará, né? Enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Então, uma pessoa determinada. Não é um Maria vai com as outras, sabe? Não é uma pessoa que vai botar de repente, se você vier a casar, num lugar que você não sabe. Não é uma pessoa que diz assim, não, onde ele vai eu vou, porque ele é um homem determinado, um homem que tem algo, um homem que sabe, que tem direção. Não é aquela pessoa que um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra, no dia pensa em fazer uma coisa, outro dia está pensando outra. A pessoa que
é carregado pelas suas emoções. A pessoa é instável. Eu conheci uma vez um rapaz, mas me marcou demais, porque infelizmente hoje eu vejo o relacionamento dele terminou, o casamento dele acabou. Por causa disso aqui, ó. Ele não transmitia segurança para a sua esposa, mas desde o namoro ele já era assim. Quando eu conheci, estando já ele casado, eu perguntava para ele: José, você vai fazer o quê? José disse: rapaz, ele viu uma coisa na televisão, ele está desempregado. Eu vi uma coisa na televisão, rapaz, você é caminhoneiro. Você é caminhoneiro? Como caminhoneiro? É. Cuidado, porque caminhoneiro viaja muito, a família fica, os filhos ficam aí, tudo. Não, mas eu vou fazer viagem curta. Mas e o caminhão? Não, o caminhão não tem ainda não, mas vou comprar. E a esposa dele do lado. Mas aí tá, foi das primeiras coisas que ele falou. Então a esposa, né? Vai ser caminhoneiro. Passou um tempinho, negócio de meses. Aí ele viu na época, estava essa febre aí, e tem hoje ainda, né? Mas quando começou era muito forte essa coisa de reciclagem. Aí passou um tempo assim, fulano do caminhão. Não, rapaz, agora eu vou fazer outra coisa. Vou trabalhar com reciclagem. Assim, reciclagem estou vendo aí, já liguei para São Paulo, já mandei uns e-mails, uns fax, aí estou vendo quanto é o preço de uma máquina para mim, sabe, reciclar, para pelotar, para me vender, reciclagem. Você fala, mas isso custa muito dinheiro, hein? Não, mas eu já estou me organizando, estou vendo, rapaz, pessoa que me agenda, tem um alvo. Você é mesmo? É. Aí eu perguntei para a terceira, passou um tempo, perguntei outra coisa para ele. Que é a terceira coisa. E a esposa dele dessa vez estava pensando, fulano vai ser o que agora? Agora eu vou montar uma granja. Aí eu olhei para a esposa dele, ó. Morava em casa alugada. Um dia estava numa casa, outro dia estava na outra, um dia estava numa casa, outro dia estava outra. Daí o que aconteceu? A esposa vazou. Mas ela sabia quando eles namoravam que ele era assim. Só que ele era um rapaz de boa aparência, sabia falar bem, gentil, mas não gostava de trabalhar. Hoje ela vive com outro homem, tem outros filhos já, ele já vive com outra mulher, tem outros filhos, e conheceu o Evangelho. Mas um homem que não tinha alvo, um homem que não tinha direção, um homem que não era determinado. Rapaz, vocês têm que ser determinados. Botar uma coisa na cabeça que vai fazer, analisa bem e faça, vai até o fim. Moças, observe isso. Porque às vezes chega um rapaz e diz, você não sei o que, quer ser pastor. Nossa, glória a Deus. Daqui a pouco passa um tempo, você quer ser o quê? Para você missionário. Vai ser missionário. Aí vem alguém aqui, vem um missionário aqui, fala da China. Para você missionar na China. É mesmo? Missionar na China. Estou até orando. Aí tá, aí vai começar um projeto ali. China. Aí ele vai estar dentro. Daqui a pouco vem outro aqui pregar Indonésia. Aí ele, rapaz, eu acho que não é China não, é Indonésia. Tá. Aí daqui a pouco, você olha, tem uns projetos aí que fizeram de camisa, né? Você pode ver, o cara tem 5 camisas, cada dia vem uma. Projeto Paraguai, projeto Indonésia, projeto da China. O cara não sabe o que quer, pá. Tá vendo isso? Tá vendo, né? Então, faz se quiser. E por último, um homem que dá testemunho. Ai, ai, ai. Capítulo 4, versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Era famoso ou não era, né? Famoso. Sim ou não? Famoso. Um homem que dava testemunho. E se você for olhar aqui no começo do capítulo 4 aqui, vê lá como é que foi a transação dele com ela.
para obtê-la. Ele chegou e falou assim: olha, você é o resgatador. Ele falou assim: vai resgatar a Ruth? Vou. Se você resgatar, você vai ter que ter um filho com ela e botar o nome do marido, né? Aí vai dividir a herança. Aí eu falei assim: não, então não quero não, pode pegar você. Mas ele foi lá e pegou, e ele fez o negócio. E aqui fala um negócio interessante: não tinha um contrato escrito, e também não era só na palavra, eles trocaram os sapatos. Então tá, ó, fica o meu sapato que eu fico do seu, o negócio está fechado. E ele pegou e chamou os anciãos para confirmar aquilo, e eles só falaram assim: não, está feito. Ela vai entrar na sua casa, vai ser feliz, porque você é um homem afamado. Muitos rapazes aqui têm fama, não é? Se sua fama não é tão boa, mude. Mas vou te falar, mude, não para atrair uma moça, para ter um relacionamento, para se casar. Mude para Deus. Amém? Porque é aí que você vai ver quem é quem. Olha, decisão muito importante que você tem que tomar. E por que às vezes é necessário estar falando tantas coisas assim? Porque aqui vão ser a união de duas pessoas que vão se tornar uma. Por isso tem que ter sincronismo. Então, para quem já está namorando, converse sobre essas coisas. Olha, oportunidade que vocês estão tendo de poder se relacionar, namorar como namoram, conversar, traçar seus alvos, falar sobre coisas espirituais, ler livros. Poucos lugares que tem. Você que ainda não está namorando, mas pretende, pega essas anotações e olha, começa a observar o rapaz por essa ótica. Mas, como eu falei no começo, cuidado também com o padrão que você traça, que às vezes pode ser inatingível, tanto para a moça quanto para o rapaz. Mas não vá naquela, né? Que vier a mim, de maneira nenhuma sairei fora. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos agradecer por esse livro que o Senhor deixou aqui para nós lermos e também podemos retirar esses princípios, Deus, tanto do homem quanto da mulher. Nós pedimos que o Espírito do Senhor, Deus, aqueles que já estão aí pensando, Deus, né, sempre há no nosso coração esse desejo de ter uma pessoa, Deus, mas que esteja olhando, Deus, com a ótica do Senhor, Deus, não baseado nos seus sentimentos, talvez nem nas experiências frustradas que já tiveram, também muito menos às vezes em experiências de pessoas que não têm o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós pedimos que o Espírito do Senhor, Deus, nessa área tão delicada, possa estar direcionando cada um a fazer uma boa escolha, tomar uma decisão acertada, Deus, baseada nos princípios do Senhor, Deus, e viver feliz para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém.